a tomarem seus assentos para darmos início à segunda reunião ordinária do terceiro período do ano de 2017. E solicito a todos os presentes, por gentileza, especialmente os servidores da Câmara, que façam silêncio para darmos início à nossa reunião. Eu solicito ao vereador secretário Brás Paulo a proceder à chamada dos senhores vereadores. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a chamada da reunião do dia 23 de março de 2017. Vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Gente, por favor, silêncio. Vereadora Edmir Linda de Lima Avelar. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. João Batista Gonçalves. Presente. Cabo Batista. João Bosco de Castro Borges. Lázaro Borges de Oliveira. Maria Beatriz de Castro Savassi. Presente. Maria Dalva da Mota Azevedo. Mauri Sérgio Rodrigues. Presente. Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Otaviano Marques de Amorim. Paulo Augusto. Presente. Correia, não é isso? Paulo Augusto Correia. Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vicente Paula Souza. Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, há número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. E solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os nossos trabalhos e que os demais vereadores e pessoas presentes a acompanhem. Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores. Vamos fazer então a oração que o próprio Cristo nos ensinou, pedindo a proteção aqui nas nossas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Fico convidado a Alva tomar minhas correspondências. Mais uma vez, boa tarde. Patos de Minas, 23 de março de 2017. Ao excelentíssimo senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Comunico ao excelentíssimo presidente que não poderei comparecer à reunião ordinária a ser realizada nesta quinta-feira, dia 23 de março de 2017, às 14 horas, em virtude de compromissos anteriormente agendados, não podendo ser desmarcados. Na oportunidade, solicito que conste em ata minha ausência por motivo de viagem a Belo Horizonte, onde tratarei de assuntos referentes ao nosso município com deputados estaduais e federais. Certo da vossa atenção, antecipo agradecimentos, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Lázaro Borges de Oliveira, vereador. Patos de Minas, 17 de março de 2017, a sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a vossa excelência para solicitar a devolução do projeto de lei complementar, número 16 de 2017, que dispõe sobre os cargos que indica, atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 16 de março de 2017, a sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a vossa excelência para encaminhar os projetos de lei, números 20 e 21 de 2017, para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves. E a senhor presidente, um comunicado da Secretaria Municipal de Governo, Assessoria Política.
é um comunicado um pouco mais extenso, o lerei na íntegra e gostaria que os colegas vereadores e todos que estão no plenário ficassem atentos. Ofício número 11 de 2017, Segov, ACEP, Patos de Minas, 22 de março de 2017. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Assunto: requerimento número 009, de autoria do Legislativo patense, aprovado na primeira reunião ordinária do terceiro período da primeira sessão legislativa, realizada em 9 de março de 2017. Senhor Presidente, com meus cumprimentos, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para acusar o recebimento do ofício número 10109 de 2017, DAP da LEG DG-CM, de 10 de março de 2017, e ao mesmo tempo manifestar sobre o assunto a que alude o epígrafe, referência. Por ordem do senhor prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves, informo que, em 9 de março de 2017, foi publicada a portaria 3.742, nomeando uma comissão composta pelos senhores Júlio César de Castro Fonseca, Waller Eustáquio Dias, Marco Túlio Rocha Porto e Adão José Valentim Porto, para acompanhar a gestão do contrato, programa celebrado com o Estado de Minas, especialmente na fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, cópia em anexo. Face ao acima exposto, o senhor prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves solicita a especial e costumeira colaboração de Vossa Excelência em indicar 4 vereadores para auxiliar e participar juntamente com a comissão acima referida no que tange a definição de metas e planejamento para início dos trabalhos de gestão do contrato, especialmente a auditoria requerida por esta egrégia Casa Legislativa. Sendo que o que me apresenta para o momento, antecipadamente agradeço a atenção a ser dispensada ao assunto, aproveitando a oportunidade para renovar os mais altos protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, Milton Romero Rocha Souza, assessor político. Obrigado, vereador. Eu comunico aos senhores vereadores que não consta na pauta, mas atendendo a solicitação da vereadora professora Edimê, que solicitou que nessa reunião fosse dada a oportunidade à professora Edna Maria Soares, que é presidente, do Sindiúti, o representante do Sindiúti aqui na nossa cidade, para falar sobre o movimento de greve dos servidores da educação no Estado contra a reforma da Previdência. Nós tivemos também uma solicitação do vereador Otaviano para que o nosso colega e dileto amigo, o senhor Shell, também pudesse fazer uso da palavra. E temos aqui uma representante da Caixa Econômica Federal, que veio, na verdade, tratar de questões do Minha Casa Minha Vida, que foram levantadas em uma outra reunião. E quanto a essa representante da Caixa, eu informo que ela não está presente aqui hoje para retirar as dúvidas dos vereadores, mas tão somente para se colocar à disposição de quem tiver alguma dúvida, procurá-la, convidá-la para vir até o gabinete, até porque ela não sabe quais as dúvidas que os vereadores têm, por isso ela não se sente preparada para isso nesse momento e também não estava na nossa pauta. Então, eu resolvi conceder a essas 3 pessoas da nossa sociedade que tratam de assuntos importantes e de interesse geral o tempo de 5 minutos no início da nossa reunião para que cada um possa explanar sobre o assunto que veio tratar aqui. E desde já aviso aos vereadores, eu comunico aos vereadores que qualquer um que queira maiores informações sobre esses assuntos pode pegar o contato das pessoas, procurar especialmente a da Caixa, porque, segundo a empresa Pisolato, que esteve na Câmara ontem, as casas lá do Alto Marabá estão prontas, esperando tão somente a vistoria da Caixa para ser entregue à Caixa Econômica, faltando agora o acesso até aquelas casas que ainda estamos tendo algum problema, entre o município e os proprietários daquelas áreas ali. Então, nós sabemos que, nesse momento, nós temos pessoas, políticos, vereadores, deputados, servidores,
muitas vezes abordando pessoas, recebendo pessoas e prometendo casas desse programa Minha Casa Minha Vida, que nós todos aqui temos a consciência que nós não temos absolutamente nenhuma interferência nesse processo. Então é bom deixar claro isso para a população, nós todos já sabemos e temos consciência disso, e nós vamos começar então concedendo a palavra à professora Edna Maria Soares, do Sindiúti, a quem eu convido para estar aqui no parlatório e faça uso da palavra. A professora tem 5 minutos com aquela tolerância brasileira. Esse foi uma solicitação da vereadora professora Edmê. Dona Edna, boa tarde, obrigado pela presença e a palavra é da senhora, sinta-se em casa. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero agradecer à professora Edmê pela intermediação da nossa participação. Eu estou aqui representando os professores estaduais do Sindiúti nesse movimento de greve contra a reforma da Previdência. Porque nós entendemos que essa reforma, quer dizer, o entendimento nosso de reforma é que você faz uma reforma para melhorar. E essa vai prejudicar e retirar direitos conquistados. Então, a gente não pode ser favorável a essa reforma. Diferente das outras manifestações, essa nossa greve, sempre que fala, professor não gosta de trabalhar. Nós temos muitas questões com o governo estadual, mas essa é uma questão geral. Nós estamos aqui lutando por nós, pelos nossos alunos, pelos nossos filhos e por todo mundo, né? Porque a nossa questão é exatamente impedir que esses direitos não sejam retirados. Nós entendemos que reformas são necessárias, nós somos favoráveis às reformas. Reforma tributária, reforma eleitoral, reforma agrária, um monte de reformas, mas essa, contra os trabalhadores, não dá para ser favorável. E, como nessa casa nós temos muitos pares, nós gostaríamos de saber, entre os nobres edis, que a maioria das câmaras municipais tem feito moções de repúdio contra essa reforma. E aí a gente queria saber qual o posicionamento da Câmara Municipal de Patos de Minas em relação a essa reforma. Aqui nós temos, na cidade, 5 escolas totalmente paralisadas, mas outras paradas parcialmente. E hoje nós tivemos, assim, a paralisação de escolas que são de educação infantil, do 1º ao 4º ano, que nunca aderiram a esse movimento, né? Então, a gente queria esclarecer que esse não é uma greve por salário, essa é uma greve por direitos coletivos, não especificamente da educação. Só? Gostei da sua objetividade, viu, professora? Eu falaria até sem o microfone, porque a minha sala de aula é quase do tamanho desse Presidente, plenário. eu posso só fazer um complemento? Pois não, pois não. A Sheila, você gostaria de fazer alguma colocação aqui, juntamente com ela? Você pode vir? Pode, presidente. Você permite, presidente? Se ela for tão objetiva quanto a dona Edna, tá pode ok. sempre. Tá ok. Boa tarde para todos, excelentíssimos vereadores. Em nome do presidente da Câmara, eu cumprimento todos vocês. Agradeço o espaço concedido a nós, trabalhadores na educação de Minas Gerais. E complementar o que a Edna disse, que nós já tivemos uma grande surpresa com a terceirização que foi aprovada, infelizmente, ontem, né? E que vai retirar direitos e que vai inviabilizar que as pessoas tenham estabilidade e que abriu brecha para todas as empresas terceirizar. As pessoas vão perder, no mínimo, 27% da sua remuneração.
além de não ter estabilidade, de não ter direito a férias, não ter direito a 13º, não ter direito a licença para maternidade, não ter direito a contribuição nenhuma de carreira, de nada. Quer dizer, foi um retrocesso inédito na história do Brasil. Infelizmente, não tinha como ser pior. E eu estou discutindo nas escolas, eu cheguei do Carmo agora, dizendo o seguinte: pior do que a reforma prevista pelo governo golpista seria a morte. Eu não vejo nada pior. É lamentável a gente ter que usar esse termo, que arrepia as pessoas que têm consciência política de classe. Porque vocês estão aqui representando a sociedade Patos de Minas, e a sociedade, ela solicita uma posição desse conjunto de vereadores para que venham nos ajudar a defender os nossos direitos adquiridos. Foram direitos de anos e anos que a gente lutou e conquistou e foi colocado na Constituição Federal, que modificado está tudo perdido. Está claro aí também para vocês a PEC 55, que a gente lutou até no último dia. Infelizmente foi aprovada a PEC, que congelou por 20 anos os investimentos na área da saúde, da educação e nas áreas sociais. Nós temos clareza, nós temos dados estatísticos que a Previdência não está quebrada, a Previdência tem superávit, ela não tem débito. A Previdência precisa de uma CPI para investigar por onde foi o dinheiro, por que diz que ela está quebrada. Nós temos o respaldo da OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil, que está divulgando, e nós estamos usando os dados da OAB, não existe déficit da Previdência, ela está com superávit, precisa de ser investigado. Nós temos conhecimento que o senador Paim, do Rio Grande do Sul, entrou com um requerimento, juntamente com outros companheiros do Senado, para que venha fazer uma CPI na Previdência, para identificar se realmente teve algum desvio de dinheiro, para onde foi, quem usou, para que eles sejam revestidos aos cofres públicos. Então, a gente lamenta esse momento histórico que está acontecendo no Brasil, que aconteceu aquele golpe e que está acontecendo golpe dia a dia, de maneira assim, debaixo do pano, para a sociedade não assustar. Imagina uma pessoa aposentar, precisando de 49 anos de contribuição, para chegar aos 65 anos, ele tem que começar a trabalhar aos 16, sem nenhuma interrupção, para ele chegar aos 65 e receber uma aposentadoria integral. Imagina uma pessoa que deu a vida pelo país, que trabalhou toda a sua história, e hoje ele vai ser desvinculado do aumento para as pessoas que estão na ativa. A paridade para o aposentado também consta da reforma da Previdência, para que as pessoas aposentadas, mesmo de qualquer segmento, não tenha reajuste, quando tiver reajuste para quem está na ativa. Então, isso é um crime que eu acho que vocês, enquanto políticos, têm que tomar posição, sim, tem que dar cara para a sociedade e dizer, eu sou a favor ou eu sou contra. É isso que nós queremos saber de vocês aqui. Queremos que formalize um documento, como as outras câmaras estão formalizando, dizendo a posição de vocês com relação ao projeto da PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional 287, né? 287, não é? 287, e que venha dizer para a sociedade, nós, vereadores de Patos de Minas, somos a favor ou somos contra a reforma da Previdência. Também nós temos um hábito, não sei se vocês têm conhecimento, de depois que passa as votações, a gente divulga o nome das pessoas que votaram a favor ou contra. Isso é de praxe nossa, a gente faz cartaz, a gente joga nas redes sociais, nós já temos toda a listagem dos deputados federais e dos senadores que votaram a favor da PEC 55. E a mesma coisa, nós já temos o nome dos deputados federais que votaram a favor da terceirização que foi aprovado ontem, tá? E tem outra discussão que a gente quer implementar aqui para que seja divulgado na sociedade, peraí, deixa eu raciocinar de novo, que eu perdi o meu raciocínio. É que o presidente Michel Temer foi para a televisão dizer que iria tirar os servidores dos estados e dos municípios da reforma da Previdência. Isso é uma maneira para induzir as pessoas que acreditam na mídia golpista e paga. Não tem condição dele fazer isso, porque não pode existir previdência diferenciada para servidores que pertencem às instâncias, da mesma categoria. Isso não pode existir. Isso é uma maneira de
de dar o golpe novamente através da mídia para a sociedade. Então, a gente quer protestar, registrar a nossa insatisfação e contar com o apoio de vocês. Muito obrigada. Em nome do Sindiúti, a gente agradece. Estamos à disposição para fazer o debate, né, nas nossas reuniões. Quem quiser participar, a gente está lá à disposição para recebê-los. E agradecemos muito o espaço nos concedido. E uma boa tarde e um bom trabalho para vocês. E sucesso no trabalho de vocês. Contamos com vocês. Vocês são nossos representantes aqui na Câmara. Sheila, Diga. só me concede uma parte antes de você encerrar? Sim. É o seguinte, eu gostaria de dizer aqui, deixar aqui de público, que essa Câmara, ela se posicionou contra a PEC 55. Nós fizemos uma correspondência, um documento, enviamos, né? Assim, sempre estamos aí atentos e queremos dizer para você que nós estamos indignados como todo cidadão brasileiro. Com os projetos que estão sendo, com o retrocesso que o país está chegando. Inclusive, eu fiz aqui também, já estou divulgando, mandando para as câmaras, tudo, até coisa minha mesmo, porque a gente está assim, sentindo totalmente oprimido e assim, os nossos direitos arrebentados, dilacerados, e essa Câmara, ela fará sim um documento, né, presidente, com a sua anuência e dos demais vereadores, porque nós estamos sim para posicionarmos a favor do cidadão brasileiro. E contra a reforma da Previdência. Lógico. Então, a gente aguarda, né, uma documentação formal de vocês. O trabalho com os parlamentares nós estamos fazendo, mas a gente solicita que vocês também, que votaram nos seus deputados federais, nos seus senadores, de Minas Gerais principalmente, que diga para eles, nós, Patos de Minas, queremos que a reforma não seja aprovada. Uma boa tarde, um bom trabalho para vocês. Uma boa tarde a todos. E eu queria cumprimentar a Sheila, todos os servidores que estão aqui, os colegas professores. Eu sou dentro do movimento, estou dentro das escolas que paralisaram 100%, né? Eu sou professor efetivo no Paulo Borges. E mais importante do que só paralisar é falar por que a gente parou. E eu tive a oportunidade de falar com todos os meus alunos, e eu tenho trocado muitas informações com os meus alunos, e tenho dito para eles, assim, sem medo de errar. A gente não tem que ter medo de reforma, mas a gente tem que ter medo daquilo que é feito a toque de caixa, sem discussão, sem ouvir as bases. E não é uma questão de professor, é uma questão que atinge a todo cidadão brasileiro que depende da Previdência Social, que depende do INSS, ou seja, que está conectado e precisa daquilo que o governo tem a oferecer. Então, eu penso que é importante a paralisação, é importante o movimento, é importante a conscientização, é importante a manifestação e, de forma primaz, mostrar para o cidadão que não é uma luta de classe, não. Não é uma luta de uma categoria, é uma luta cidadã por direitos dos cidadãos. Então, assim, cumprimento a todos que aderiram, eu espero que mais colegas tenham essa percepção, porque eu particularmente não acho graça nenhuma ter que ficar repondo aula, até porque a categoria da gente é a única que tem que passar por esse desastre de reposição, a única. Mas o momento exige uma atuação mais incisiva, mais contundente, porque o momento ele é extremamente sério. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Você quer falar? Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que estão assistindo. E também tem que parabenizar essa luta e todos os professores. Eu acho que se não tiver uma manifestação, nós também tivemos esse problema com o governo. Ele queria mexer na previdência nossa, dos militares, e eu acho que foi uma pressão no Brasil inteiro, ele retirou. Então, mas nós temos 2 deputados também que fica lá, o subtenente Gonzaga em Brasília, que fica de olho, o sargento Rodrigues em Belo Horizonte. Então, são representantes, são deputados classistas que estão de olho. Então, parabéns, e também nós vamos lutar, somos contra essa reforma também. Bom, eu agradeço o pessoal do Sindiúti, na pessoa da professora Edna e também da Sheila. E convido agora o nosso colega Shell, prefeito do Ariado, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o excelentíssimo presidente da Câmara, Francisco Ferchiani, a mesa diretora,
os senhores vereadores e vereadoras, os servidores da Câmara Municipal, a imprensa e os componentes das galerias. Bom, o motivo dessa visita, né, é levar ao conhecimento de vocês a nossa preocupação, como sempre foi, em relação à questão do meio ambiente. Né? Cada dia que a gente vê pela televisão a seca se aproximando de nós, né? Daqui a Pirapora em linha reta deve dar uns 170 quilômetros. Né? A seca já atingiu de maneira potente, né, a região de Pirapora, prejudicando os produtores principalmente daquela região, né, uma região basicamente frutífera. E nós estamos preocupados com os nossos rios. Rio Areado está numa situação realmente complicada e nós estamos completando 20 anos da nossa ONG, o Movimento Voluntários do Verde e o projeto SOS Rio Areado. Preocupamos bastante com a questão do desmatamento irregular que vem sendo feito e as autoridades ligadas ao meio ambiente em Patos de Minas estão praticamente paradas. Né? Nós tivemos alguns casos que nós tivemos que recorrer ao IBAMA em Brasília. O IBAMA, no ano passado, o problema é da Prefeitura de Patos de Minas e nós até alegamos para eles que não adiantava lidar com Patos de Minas, que os crimes eram cometidos em grande escala e nós já tínhamos cansado de levar isso ao conhecimento das autoridades. E nós estamos realmente preocupados com o que está acontecendo. E vamos fazer agora o segundo fechamento do Rio Areado na sexta da próxima semana, dia 31 do mês de março. E nós não tivemos dessa vez o apoio do CODEVASF, que é o Conselho de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Na primeiro fechamento que nós fizemos há 18 anos, eles criaram e doaram para nós 40 mil alevinos. E agora nós estamos fazendo com apoio da comunidade, nós não conseguimos o apoio do CODEVASF dessa vez, e estamos fazendo com apoio das escolas, pedindo os pais de alunos para fazer a doação dos peixinhos para nós, né, dos alevinos, e estamos também junto às empresas de Patos de Minas, pedindo essas doações. Conseguimos um tanto, mas não aquela quantidade que nós realmente precisávamos. Por isso nós estamos pedindo à Câmara Municipal de Patos de Minas, que nos ajudem, da maneira que for mais correta, né? Que nos ajude a adquirir os alevinos. Temos parceria com alguns criadores de peixe, né? Que vão fornecer para a gente algumas espécies da bacia do São Francisco que já estão praticamente extintas, como o caso do surubim, como o caso, por exemplo, do pacu e do piau. Essas 3 espécies nós vamos soltar agora. Conseguimos aproximadamente 3 mil peixinhos até agora, mas precisaríamos de uma quantidade maior. Por isso nós estamos pedindo o apoio da Câmara de Patos de Minas, da imprensa, estamos correndo atrás, e dos empresários também. E gostaríamos que essa casa apresentasse um projeto de lei, senhor presidente. Já falei com o David Bala, não sei se ele já encaminhou, né? Um projeto de lei fechando o Rio Areado, fechando o fechamento do Rio Areado por 5 anos. O motivo é simples, a pesca, fechar a pesca por 5 anos. O motivo é simples porque os predadores são muitos, centenas e milhares. Principalmente o município do Carmo do Paranaíba, o que tem de pescadores profissionais é uma coisa impressionante, né? E eles simplesmente vão para o rio e ali eles limpam, eles varrem o Rio Areado, né? E nós gostaríamos que fosse um projeto de lei nessa casa, proibindo a pesca no Rio Areado por 5 anos. E nós vamos fazer o mesmo com a Câmara de Carmo do Paranaíba, pedindo eles que façam o mesmo, porque lá é o limite de municípios entre Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. E eles são realmente os maiores predadores do Rio Areado, né? Então, senhor presidente, eu quero agradecer a vocês o espaço, o vereador Otaviano Marques, por ter encaminhado a gente até aqui. Eu não consegui falar com os demais vereadores, né? O contato telefônico está realmente muito complicado naquela região ali, leste de Patos de Minas. E nós temos lá 4 vereadores que representam, né? O Cabo Batista, a vereadora Dalva Mota, o Tião Mariano e também o Nivaldo Tavares. São 4 grandes vereadores. E gostaria de contar com o apoio de todos vocês, no sentido de nós fazer algo melhor em prol do Rio Areado. Não queremos deixar que ele acabe. É só isso. Muito obrigado. Presidente, senhor presidente. Pois não, Tião. Eu queria cumprimentar o meu amigo Shell e dizer para ele o ótimo trabalho que você vem fazendo. E essa iniciativa sua é muito valiosa. E quero dizer para você, foi muito bem você falar que a gente
tem que fazer um projeto para ver se fecha a pesca do Rio Ariado pelo menos 5 anos, porque não adianta você soltar peixe lá e eles ir lá com a rede, com a tarrafa e limpar até o fundo do rio, né? Então, isso aí a gente tem que fazer mesmo, ver se faz uma lei para poder parar, proibir a pesca, senão não vai adiantar fazer esse trabalho que você vem tentando há muitos anos e está sempre, né, na sua luta e fica em vão, não é isso? Então, eu te agradeço, quero te cumprimentar por isso e vamos tentar. Você pode contar que a gente está aí com você, tá bom? Agradeço, senhor vereador, as suas palavras. Nós sabemos que nós não resolvemos o problema. Esse projeto é uma lei polêmica, com toda certeza, muita gente não vai gostar. E também eu entendo que não resolveria definitivamente o problema, mas pelo menos intimidava um pouco os pescadores, não é? Logicamente, vamos ter que contar com as autoridades ligadas ao meio ambiente para que fiscalize. Não é? Eu gostaria, inclusive, com a anuência do senhor presidente da Câmara, que o nosso jurídico visse, na verdade, a legalidade desse processo, já que se extravasa a competência municipal, já que o rio ele não está somente nos limites do município de Patos de Minas, ele vai além. Então, caso leis municipais se complementem, possa ser feito, ou se deveria ser uma lei estadual, ou uma diretriz, ou um decreto do próprio governador. De qualquer forma, tem o meu apoio, eu acredito que é extremamente necessário. Também não acredito que uma lei dessa passe sem o devido estudo do impacto ambiental, porque a gente sabe que as leis elas são muito rígidas, embora não se cumpram, mas quando a gente quer fazer da forma correta, nós somos altamente cobrados. Eu tenho percebido isso porque eu participo da Comissão de Meio Ambiente e muitas das coisas que travam até alguns trabalhos que nós desejamos fazer, a própria legislação que é muito dura, muito rígida. No mais, é o cumprimento por essa luta, né, desbravadora sua na questão não só do Rio, mas como toda a região lá do Ariado. Obrigado. Muito obrigado, vereador. E só para dizer para vocês que o fechamento vai ser na última sexta-feira do mês, né? Na sexta-feira da próxima semana. Convido todos vocês para marcar presença. Estamos convidando a imprensa também. O senhor prefeito já agendou com a gente a presença, que vai marcar presença, ele, o vice-prefeito. E gostaríamos também que o senhor presidente, vocês aqui, pudessem participar com a gente lá, com os colégios da região que estão em parceria com a gente, ok? Eu também parabenizo o Shell, sei que a luta dele é uma luta inglória, mas é uma luta válida. Já tem muitos anos que ele faz isso de forma voluntariosa, sem nenhum interesse econômico. Sei que acaba criando certas inimizades e dissabores por conta disso, porque nós temos pivôs, nós temos pescadores. Não há possibilidade do município fazer essa lei estabelecendo essa proibição. Não há necessidade de lei, uma simples portaria do IEF é suficiente para isso, como fez com o Rio da Prata e como o governo federal fez com o Rio Araguaia. Hoje você não pode tirar nem tucunaré do Rio Araguaia mais, nada. Você pode pescar à vontade, mas não pode tirar nada. Eu farei todo esforço para ir, mas independente da minha presença, eu nomeio a vereadora Dalva Mota, como nós temos 4 representantes da região, para que represente a Câmara na solenidade. Mesmo que eu esteja presente, eu vou prestigiá-la com isso, já que é a sua região. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o vereador Nivaldo. Uma boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores, a todo o pessoal do plenário, muito obrigado. E eu falar para o Shell que realmente dá os parabéns para o Shell, né? Que ali eu conheço bem e conheço você, a sua história, né? A sua luta pelo Rio Ariado, e aquele rio ali eu conheço bem. Então, aquele rio ali está praticamente acabado. Então, parabéns a você, Shell, toda a sua equipe, e o que você precisar, que tiver no nosso alcance, eu tenho certeza absoluta que você pode contar com a gente. Muito obrigado, vereador. Eu pediria licença ao senhor presidente para me distribuir os panfletinhos. Fica à vontade. Onde que nós vamos encontrar às 9 horas, senhor? O encontro vai ser no Colégio do Ariado, entre as 8 e as 9. De lá nós vamos com os doadores, né? O projeto visa o seguinte: o aluno que doar o peixinho, vai o peixinho numa sacolinha separada com o nome do doador, ele mesmo vai soltar lá no Rio Ariado, né? A princípio, nós desejaríamos que fosse na foz do córrego da Confusão com o Rio Ariado, só porque o acesso lá, a estrada não dá condições. Isso quer dizer o seguinte: se a prefeitura não mandar passar uma patroa no local, o acesso fica inviável, né?
Então, nós teríamos que deslocar para Poços do Chumbo, entre Café-Patense e Poços do Chumbo. Qual é a estrada que você falou? É a estrada que liga a Cabeceira Dourada à Fazenda Confusão, lá propriedade da família do Zico Soares. Né? Inclusive, lá tem o transporte escolar que está parado, né? A criança tem que andar lá alguns quilômetros para poder pegar o transporte, porque a estrada não dá condições de passar. Ô, Shell, e onde que a gente encontra os peixinhos para fazer doação? Os peixinhos, nós temos um produtor da região de Tiros que vai fornecer para a gente, e aqui de Patos de Minas, do antigo Pesca e Pague Gabriel, eles estão fazendo para nós o filhotinho das espécies pacu e também o piau, ao preço de 70 centavos cada filhote. E o filhote do surubim, nós conseguimos ganhar 50 hoje, através do empresário, custa R$ 6,00. Ele com 12 centímetros de tamanho, e os demais com 4 a 5 centímetros. Né? Então, o que nós estamos fazendo essa parceria com eles, eles vão fornecer os peixinhos para nós lá no local. Vamos fazer todo aquele trabalho de... Então, não precisa da gente ir lá no Pesca e Pague, se eu quiser doar, não precisa eu pegar lá não, eu vou achar no Oriado. Você pode só passar lá e pagar o rapaz, né? Ou pode passar o dinheiro para a escola do Oriado. Eles estão fazendo a relação dos doadores, né? Para colocar essa lista na internet posteriormente, né? Eu vou entrar em contato com a escola para fazer Pode minha entrar em doação. contato com a escola, eles estão recolhendo o dinheiro e anotando o nome das pessoas doadoras, tá correto? Nós vamos solicitar também ao prefeito, né, para ver e o secretário de infraestrutura, ver se eles patrolam essa estrada para facilitar. Sim, sim. Vamos ver É uma se preocupação possível. nossa, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Shell. Muito obrigado, eu agradeço, eu entendo que a gente está fazendo é para mesmo colaborar mesmo com a população, que o nosso rio não pode acabar, né? Muito obrigado, senhor presidente, desculpa ter alongado um pouquinho. Que é isso, obrigado, Seixas. Eu gostaria de convidar agora a representante da Caixa Econômica Federal, e eu lembro aos colegas vereadores que ela não está aqui nessa oportunidade para retirar dúvidas, mas tão somente para se apresentar e se colocar à disposição dos colegas, que alguém que tiver dúvida, que a procure. Boa tarde a todos, meu nome é Lilian. Como já foi colocado aqui, eu trabalho na agência da Caixa aqui de Patos. O pessoal comentou comigo, depois que eu cheguei aqui, que as principais dúvidas são referentes ao programa do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, principalmente referente a invasões que estão acontecendo, que foi comentado aqui. Do Quebec, né? De uma forma geral, só para esclarecer, para quem ficou com dúvida, depois, se tiver mais algum detalhe, a gente entra em contato depois, se tiver alguma coisa que não tiver na alçada da agência, eu repasso para a centralizadora de Uberlândia, a gente vê o que pode ajudar para resolver. É feita uma seleção prévia, feito um cadastro prévio, essas pessoas passam por várias fases de seleção. Quem recebe essa casa é casa para morar, ela não pode vender, não pode alugar, não pode doar, se ela fizer uma venda, ela perde todos os benefícios que ela recebeu, ela nunca mais ganha um benefício desse na vida. E se tiver alguma informação de que a pessoa fez alguma dessas coisas, que ela vendeu informalmente, que ela está alugando, que ela não ocupou o imóvel, deve ser feita uma denúncia formal. Mediante essa denúncia formal, são feitas visitas no local, a pessoa ela é intimada a comparecer na Caixa, comprovar a residência, é feita uma entrevista com ela, ela leva uma documentação, comprovando mesmo isso. Se ela não provar, ela perde esse imóvel e ele é repassado para outra pessoa. Eu conversei com o Vicente, acho que ele é o assessor do Brás, ele vai me encaminhar, passei meus dados para ele, telefone, e-mail, ele vai me encaminhar a relação de dúvidas certinho, e eu repasso os contatos de como que é feito isso. Porque não vai adiantar falar aqui, você liga no telefone tal, você manda e-mail para o lugar tal, que muitas vezes vocês nem vão guardar isso. E também, se for surgindo outras dúvidas, outros questionamentos depois, eu me coloco à disposição para ir ajudando vocês para atender as demandas da população. Se tiver alguma coisinha também que quiser perguntar, o que eu não souber, eu repasso para a centralizadora, porque esse programa, ele não é feito aqui em Patos, é feito pela centralizadora, a gente só presta um auxílio para eles. Bom, então eu agradeço a disponibilidade e a presença da senhora Lilian, da Caixa Econômica Federal, e certamente os senhores vereadores, quando forem procurados pela população
a respeito dessas questões, já tem um caminho, ou pelo menos uma porta para bater e ter uma orientação de onde buscar as respostas. Só para adiantar, eu trabalho na agência de Patos, então o telefone lá é 2106-2400, pode pedir a telefonista para transferir para mim. Não vou falar ramal, porque cada dia a gente está num lugar. O telefone... Lilian Regina, fica mais fácil. Por favor, como que é o telefone? Regina, 2106-2400. O número é diferente, mas é da CTBC mesmo. O e-mail da agência... Oi? Não, só passando para dar o telefone. O e-mail da agência, ag0142@caixa.gov.br. Tá bom? E obrigada pela oportunidade. Oi? Essa denúncia formal, aí vocês preservam a identidade da pessoa que fez a denúncia, a pessoa, porque o maior problema das pessoas não denunciar é o medo depois da retaliação. Principalmente se for um vizinho e tiver essa questão, não, sim. Bom, muito obrigado, senhora Lília. Nós agradecemos a sua disponibilidade, digo mais uma vez, e leve a todos os servidores da Caixa Econômica as homenagens da nossa Câmara Municipal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu abro a fase de comunicações solicitando à secretaria que conste em ata que esteve presente nesta casa às 12h30 do dia de hoje, o secretário de Saúde, juntamente com seus auxiliares, para a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2016. E informa aos vereadores, de forma especial aos integrantes da Comissão de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que os documentos na íntegra que deram origem àquele relatório de prestação de contas encontram-se na Secretaria Legislativa para aqueles que quiserem analisar ou tirar cópias, sintam-se à vontade. Quanto à questão da solicitação do senhor prefeito para indicar os vereadores para participar da comissão fiscalizadora da Copasa, aqueles vereadores que tiverem interesse, por gentileza, também dê seus nomes à secretaria, à diretoria legislativa, para que, caso nós tenhamos mais de 4 interessados, nós possamos sentar, discutir e tentar fazer uma comissão suprapartidária, tentando atender, na medida do possível, todas as representações que nós temos na casa. Aberta a fase de comunicações. Senhor presidente, palavra Brás Paulo. Eu tenho duas questões que eu gostaria de colocar aqui. Até nós temos uma comissão, eu não sei se seria a comissão de saúde ou se seria a comissão de direitos humanos, e eu vou me dirigir tanto ao vereador Isaías quanto ao vereador Bosco, de uma questão de algumas pessoas que me procuraram, e realmente eu fiquei sensibilizado com a questão, e acho que é pertinente que a comissão dessa casa, ou as comissões, fizessem pelo menos uma visita, uma incursão, algum tipo de ação, num caso que eu acho que ele é deveras considerado tabu, né, Isaías, mas que eu acho que é importante. Porque nós temos, na verdade, no nosso município nós temos um presídio. E nós entendemos o que significa um presídio, na questão de que tem duas dimensões. É o indivíduo que está preso, que está encarcerado, mas que muitas vezes você tem a família dessa pessoa que lutou de todas as formas para que ela não estivesse lá, mas que às vezes a vida leva para um caminho que não é o mais agradável. E o que essa pessoa pontuou para mim, né, Cabo Batista? E eu achei extremamente pertinente. É que o espaço externo, onde as pessoas ficam para aguardar o momento da visita, é um espaço que não oferece a mínima condição de banheiro, de uma barraca, de uma proteção. Aí eles mandaram um vídeo, por exemplo, no último dia que teve uma chuva, a pessoa não tem sequer onde se esconde. Eu sei que é uma questão que perpassa pelo Estado, e quando a pessoa chegou a falar comigo mais de uma vez, mas só hoje que eu tive a oportunidade de levar isso até vocês, porque eu acho que é uma questão da família ou da pessoa que vai fazer a visita ter um mínimo de dignidade para poder adentrar.
E aí ela citou mais algumas questões que eu considero que são sérias, mas que eu penso que nós temos que perguntar, inclusive a forma que a revista é feita, até quando são mulheres fazendo a revista em outras mulheres, nós sabemos das questões, dos problemas, mas também nós sabemos das implicações éticas, vereador Bosco. Então, eu disse para ela o seguinte, estou sendo aqui fiel à minha fala para ela. Olha, eu vou passar para as comissões pertinentes, não quer dizer que outros vereadores não possam estar envolvidos, eu já me coloco à disposição, mas se a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Bem-Estar Social pudessem talvez até fazer um trabalho conjunto e iniciar esse processo, talvez conversar com o deputado ou com o chefe, né, o presidente ali da instituição, para saber o que existe, o que é mito e o que é verdade nesse processo como um todo. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários dentro do presídio, não é um espaço agradável, óbvio que não, mas é um espaço que as pessoas que vão visitar, elas de fato têm que ter um grau de dignidade do ato dessa visita. Muitas vezes, a única visita que o indivíduo, quando está preso, recebe é da mãe. E muitas vezes são senhoras idosas, são senhoras que já têm uma certa idade, e às vezes certas coisas a pessoa já passa por tanta situação e ela já é humilhada ali também naquela situação em si. Então eu coloco essa questão para as comissões, me coloco à disposição das comissões caso eu possa ser útil nesse processo, mas eu gostaria que de fato, nas próximas reuniões, tanto uma comissão quanto a outra, ou um trabalho conjunto, pudesse nos orientar de que forma que nós poderíamos dar algum tipo de ajuda para essas pessoas que ficam do lado de fora. Realmente a situação não é simples. E a outra questão que eu coloco de comunicado é uma coisa que eu escuto desde 2013 e antes disso, que é a questão da limpeza dos lotes, principalmente os lotes que têm dono, que têm proprietário e que muitas vezes são fonte de especulação imobiliária. Nós localizamos, eu tinha mandado uma lei, acho que o Cabo Batista tinha mandado outra, elas eram leis análogas, e as duas foram rejeitadas justamente porque tinha uma lei de 2009 que já autorizava a prefeitura a terceirizar a limpeza de loteamento e colocar isso em IPTU ou dívida ativa, enfim. E eu tive a oportunidade de ir até o senhor prefeito, ao vice-prefeito, levar essa lei de 2009, é uma lei da época, se não me engano, quem sancionou essa lei, agora até fugiu, não, 99, acho que foi o prefeito Elmiro Alves do Nascimento, e assim, existe a lei, existe a possibilidade, eu espero muito, Cabo Batista, que nós tenhamos uma ação por parte do município. Alguém até criticou e falou assim, mas a prefeitura não dá conta nem dos seus lotes, vai limpar dos outros. Eu não gosto desse tipo de justificativa, porque eu não justifico um problema com o outro. O que eu digo é o seguinte, nós temos pessoas boas que pagam seus impostos, que tem criança, que tem idoso, e aí o vizinho porco do lado de lá, ele deixa crescer o mato e as pessoas começam a jogar lixo e joga animal morto. Tem gente que cria animais dentro dos lotes, teve casa invadida por carrapato. E quem conhece o nosso centro de controle de zoonose sabe que nós não temos muito a oferecer em termos de defesa nesses casos. Então eu considero pertinente, acho que todos os vereadores aqui, sem exceção, poderiam sempre estar conversando com o Zé Eustáquio, com o Paulo Mota, dizendo, e o projeto lá dos lotes, e a limpeza? Porque a pessoa tem o direito de ter o seu patrimônio, mas a partir do momento que o seu patrimônio se torna um estorvo na vida do outro, esse patrimônio dele já não tem razão social, ele perde essa questão social. Então fica aqui, são esses dois comunicados, e eu quero agradecer muito a Lilian por ter vindo representar a Caixa Econômica, e pode ter certeza que nós levaremos até você todas as questões que têm nos afligido, principalmente casas que foram invadidas no Quebec. Depois é um Deus nos acuda, né, Vicente, para tirar esse povo de lá de dentro. Povo que não recebeu a casa e que hoje tem alguém que não passou pelo processo da Caixa Econômica e que está morando lá dentro. E claro, tem que ser de uma forma, vamos dizer, no mínimo discreta, porque nem sempre quem está lá são pessoas de boa índole. Obrigado. Cabo Batista. Já devolvo a palavra ao presidente, ele... Cabo Batista, depois o Walter. Ô Braz, referente ao presídio, o ano passado nós
reunimos com o prefeito, juntamente com o diretor, questionando esse problema dos familiares que ficam lá de fora aguardando. Realmente é cruel, e agora que assumaram aquele sistema de câmara, que até melhorou um pouco, que lá de fora eles montavam barraca, ficava esperando lá, o tempo todo lá. Então, debaixo daquelas árvores ali, é desumano. O diretor estava com a ideia de construir 2 banheiros e tipo de uma gurita ali em frente ao estacionamento dos carros deles ali. Então, o próprio diretor, o Bosquim, já tem essa ideia, porém, ele queria envolver mais municípios. Por quê? Porque os presos que são visitados ali, a maioria são de fora. Então, se os outros municípios também, se vem família para cá, a ideia dele é envolver os outros municípios para ajudar o município a construir também. Não sei se ele correu atrás. Então, nós podemos procurar ele, Bosquim, se o senhor quiser, porque ele já estava com essa ideia já. Então, a ideia dele é de construir mesmo. Porém, é ali difícil de ficar de fora ali. Justamente. Ô, Braz, quanto aos lotes das limpezas aí, nós estamos com um projeto meu 700, que está retido, e eu estou retirando ele hoje, vou apresentar outro aqui. Nós mudamos a redação dos lotes. Então, nós já estamos apresentando um projeto aí. A dona Edmê também estava com um, então ela escreveu comigo. Se você quiser também, está à disposição. Eu vou retirar os 700, vamos apresentar outro aqui. Mudamos e os 699, o senhor vai retirar também? Isso aí já é outra coisa. Você pode deixar ele retirado da comissão, depois nós resolvemos o problema. Obrigado. Eu quero acrescer a tudo que foi dito aqui, de forma especial aos membros dessas comissões, que nós não podemos nos esquecer de dar essa providência na porta do regional para as mães das vítimas de quem muitas vezes está preso. As mães dos presos têm direito, mas as mães das vítimas também devem ter um tratamento, porque lá também não tem banheiro, não tem sombra e não tem banco. Né? Com a palavra, vereador Walter, depois vereador Otaviano. Boa tarde a todos, senhor presidente. No último dia 10 de março, eu estive no Teatro Municipal, representando a Câmara Municipal, na abertura do Fórum Cultural. E a respeito dessa situação aí do presídio, senhor presidente, no ano passado, quando eu ainda estava trabalhando na Polícia Civil, eu tive várias vezes, entendeu, vendo essa situação de desprezo total daquelas famílias, daquele pessoal lá que estão encarcerados. Realmente é um pessoal que está à mercê mesmo da sociedade. Inclusive, algumas famílias conversou comigo dessa possibilidade de intervir em alguma situação em prol daquelas famílias. Eu mesmo presenciei, fui lá um dia de madrugada, 5h30, 6 horas da manhã para me ver. E eu verifiquei pessoalmente. É um descaso total. Conversei com o diretor na época por 2 vezes. Ele me falou que poderia disponibilizar uma parte de um terreno lá para construção de um abrigo. Mas eu me procurei ele 2 vezes e até hoje ele me mostrou alguns projetos que vieram de Belo Horizonte, procurei algumas famílias depois e ficou por isso mesmo. Eu acreditei até que ele não teve muita vontade não. Não teve muita vontade não. Obrigado pela representação lá no Conselho, no Encontro de Cultura, no Fórum de Cultura. Palavra Otaviano, depois Isaías. Senhor presidente, eu só quero comunicar também que nessa manhã, juntamente com o vereador Vicente, nós estivemos lá no 15º, ou melhor, na 10ª região de Polícia Militar e participamos lá do 2º Seminário Jurídico de Direito Penal Militar. O Direito Penal Militar em Movimento. E, senhor presidente, o senhor que é advogado, o senhor sabe que hoje o direito militar, aqui, principalmente em Minas, nós não temos quase nada, né, de tudo. Mas tivemos lá a presença do José Carlos de Carvalho, ele é super procurador-geral da Justiça Militar, doutor Alexander Jorge Pires, doutor em Direito. Também o doutor Francisco, tive a alegria de conhecer o doutor Edmar Jorge Almeida, aliás, é companheiro nosso espírita, subprocurador-geral da Justiça Militar. Ele mora na cidade de Brasília e realmente um momento importante para, né, o meio jurídico. Né? Tivemos também lá o deputado estadual Cristiano e também outras pessoas que participaram. E depois, presidente, até quero agradecer o
o capitão Vilela, sabe? Me indicou, rapaz, ainda tive que fazer uma reportagem para a Rádio Justiça em Brasília. Mas foi bom, foi bacana. Obrigado, Bruno. Senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, plenária, boa tarde. Bom, a Comissão de Saúde esteve reunida no meu gabinete essa semana porque fechou-se a farmacinha lá do Centro Clínico. Eu, a Mauri e a vereadora Dalva Mota ligamos na Secretaria de Saúde para saber o real motivo que foi fechado a farmacinha municipal lá do Centro Clínico. E eles nos falaram pelo telefone, eu falei, não, eu gostaria que você me enviasse um documento, um e-mail, as reais razões, e para que eu pudesse até ler lá na plenária na próxima quinta-feira. Então, boa tarde, vereador Isaías Martins. Conforme contato pelo telefone, venho através desta comunicar os reais motivos que levou à decisão de fechar a farmácia do Centro Clínico. Informamos não justificar manter uma farmácia no Centro Clínico em razão do número de atendimentos que são poucos, comparados aos das outras unidades da Farmácia Municipal Central e na farmácia da UPA Porte 3, uma média de 49 pacientes dia. Considerando ainda que mais da metade dos pacientes têm que se deslocar para a farmácia central para completar a receita, pois não conseguimos manter um estoque como a central, pois o espaço é pequeno. Faz parte ainda da otimização de gastos e de pessoal da Secretaria de Saúde, visando a melhor qualidade no atendimento, tendo em vista a necessidade de aproveitamento do quadro de pessoal na Farmácia Municipal Central e na farmácia da UPA 3, onde o volume de dispensão é muito superior ao da farmácia do Centro Clínico, a qual tem uma dispensão insignificante comparado às outras. Agradeço a atenção. Marcelo Marques, diretor de Atenção Básica. E no mesmo dia também tivemos uma denúncia que a UPA Portes 3 estava superlotada. Também nós entramos em contato com a UPA, né, a vereadora Dalva Mota, o vereador Mauri, falamos com a diretora Giovana, e ela também nos passou que um médico só que estava de atestado, os outros 3 médicos estavam atendendo, a pediatria também. Então, devido a um dos médicos, ela fez de tudo para contratar um outro médico para atender naquele dia, mas infelizmente não conseguiu, e que no dia seguinte também, que teria um médico que não iria atender, que teria 2 dias, então, de tumulto na UPA Porte 3. Então, era essa nossas comunicações, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, só para passar uma informação que é do interesse, pode ser do interesse de quem estão presentes aqui na plenária, é o primeiro simpósio que vai acontecer, né, de formação do pensamento político, lá na Unipam, né, do grupo de estudos do curso de Direito, com 240 vagas, R$50, uma carga horária de 24 horas no Salão do Júri. Isso vai acontecer em 3 etapas. Dia 25/3, que é um sábado, de 8 horas às 11 horas da manhã. No dia 1/4, sábado também, de 8 às 11. E no dia 8/4, sábado também, de 8 às 11 horas. E as inscrições é feita pelo site http://unieventos.unipam.edu.br. É uma coisa interessante, né? Quem puder fazer, eu acho que só vai ter a ganhar. Obrigada pela parte. Presidente, colegas vereadores, amigos que nos dão a honra das suas presenças aqui na tarde de hoje, é só para participar, senhor presidente, é que o tapa-buracos foi paralisado, porque a máquina que estava fazendo o asfalto queimou, né? E as pessoas estão assim perguntando, eu queria justificar para os senhores, para dar informações então para a população, que não muito tardar, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, recomeça o trabalho de tapa-buracos, né? Mas que infelizmente teve que paralisar devido a esse incidente que ocorreu. Obrigada. Eu também quero fazer uma comunicação. Na segunda-feira, eu vou estar recebendo aqui às 10 horas da manhã o reitor do Unipam. A Câmara está fazendo uma parceria com o Unipam na área de publicidade e propaganda, para montarmos um trabalho de divulgação institucional
do Poder Legislativo. Os vereadores que pudessem nos prestigiar com suas presenças, nós ficaremos muito gratos. Bom, não havendo mais, pois não, na segunda às 10 horas. Quer comunicação? Sim. Comunica. Eu gostaria de que o senhor pudesse estar informando para todos os vereadores como é que está a situação com a NTV a respeito do contrato para voltar às transmissões aqui das nossas reuniões, que se faz assim, com muita importância para a população estar sabendo o que está acontecendo, né, em Patos de Minas, na área política. Nós estamos num processo de licitação, já fizemos uma que ficou deserta, e nós fizemos algumas, ou faremos algumas modificações na transmissão, porque, a meu sentir, e acho que dos senhores também, aquilo que as pessoas veem em casa é a nossa reunião que acontece aqui. E as pessoas imaginam, inclusive pessoas estudadas, né, pessoas que concorreram às últimas eleições, têm feito comentários que a Câmara trabalha de 15 em 15 dias durante a votação. E isso não é verdade. Nós estamos tendo até trabalho demais e vereadores demais, às vezes, na comissão, especialmente na legislação, justiça e redação, que nós precisamos de rever isso, onde acaba se discutindo o mérito de todas as questões e não somente a legalidade, né? E nós estamos tentando, e no início da nossa reunião, nessa fase de comunicações, na fase de oração, de chamada, a televisão vai mostrar a release do trabalho feito nas comissões, do trabalho feito no campo, do trabalho que fez na UPA, do trabalho que você fez na Copasa, do trabalho que você fez na escola, enfim, o que a comissão efetivamente está fazendo, que tipo de discussão está sendo travado, porque quando os projetos chegam para a votação, todos nós já o conhecemos, todos nós já estudamos, todos nós já ouvimos os interessados, mas o que está passando para a população é que chegou aqui uma lei que eu leio, projeto de lei que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da lei número tal, aprovado. Pessoal, mas pelo amor de Deus, não falou nem o que é. O que é, nós estamos mandando na pauta antecipadamente para todos, para mais de 350 entidades hoje recebem a nossa pauta antecipadamente. As comissões têm discutido ferrenhamente cada projeto, pedido informações de empresas, né, e também de interessados, de entidades da nossa cidade, para quando chegarmos aqui, o nosso voto está decidido. Uma outra comunicação também que faço com pesar e alegria ao mesmo tempo, é que infelizmente o nosso companheiro Marcos Alami pediu exoneração porque teve outras propostas. Perdemos sem sombra de dúvidas no nosso município, não na nossa Câmara, a pessoa que, a meu ver, que mais entende de administração pública da nossa região inteira. E entende de tudo, de orçamento, de convênio, de contabilidade, de direito, mas infelizmente saiu. E eu, então, nomeei o doutor Marcondes Ribeiro, é advogado, não é filiado a partido político, não é político. Aliás, eu reuni com os 2 procuradores essa semana na minha sala e os proibi de dar opinião sobre questões de mérito das nossas leis. O advogado é para assessorar o vereador na questão de legalidade e constitucionalidade das leis. Quem decide se aquilo é bom ou ruim, é conveniente, inconveniente, oportuno ou inoportuno para a nossa sociedade, somos nós. Então, pedi a eles até para se evitar, né, esse tipo de posicionamento. Eles estão à disposição de todos os senhores, participam da reunião da CLJR, que é uma reunião importante, mas que nós devemos nos ater tão somente a discutir legalidade dos projetos. E as reuniões, as poucas que eu tenho visto, temos muitos vereadores, isso é muito importante, mas nós estamos discutindo o mérito das questões. E isso tem trazido, de certa forma, quando se discute o mérito de uma proposição que está lá na comissão, todos os vereadores têm direito de tomar as providências que entender necessárias contra aqueles projetos. Muitas vezes eu estou saindo de uma reunião com o prefeito, o Brás, por exemplo, está entrando, eu falo, qual o assunto? Não, o assunto é esse. Eu falo, mas eu acabei de tratar porque eu ouvi lá na comissão, então eu vim tratar, ele foi tratar, a comissão. Todos têm o direito de participar, todos devem participar, mas muitas vezes nós estamos indo de forma muito afoita e discutindo, como eu disse mais uma vez, o mérito das questões. A CLJR tem que se ater
e deve se ater a isso, a dizer, essa proposição é constitucional ou inconstitucional, vai tramitar, não vai tramitar. O mérito, nós devemos discutir aqui abertamente para que toda a sociedade tenha a oportunidade de ver as nossas opiniões. Isso está esvaziando a reunião das comissões de mérito e muitas vezes a sociedade não tem visto o nosso posicionamento em relação a cada uma dessas situações, como nos foi cobrado aqui pelas professoras do Sindiúte, que querem um posicionamento da Câmara. A Câmara tem se manifestado e tem se posicionado em relação a todos os assuntos, a terceirização de mão de obra, a questão da reforma da Previdência. Eu, particularmente, acompanho as duas, tenho o meu posicionamento, mas muitas vezes isso não tem chegado lá fora como deveria chegar, né? Então, eu quero dizer que o doutor Marcondes, juntamente com o doutor Vigílio, os dois têm minha inteira confiança, não são cotas de partido político absolutamente nenhum, não tem nenhuma ligação com isso, são advogados da minha confiança e que eu espero que sirva muito bem aos senhores. Tá? Senhor presidente. Pois não, Paulinho. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, companheiros que estão. Só comunicar a todos que o prefeito municipal está iniciando agora uma reforma administrativa no município, onde foi nomeada uma comissão, e eu tive a felicidade de ser nomeado, onde estaremos participando dessa comissão que irá fazer uma grande reforma administrativa na nossa cidade, e esperamos, e muito em breve, trazer novidades positivas para todos nós. Mais alguém? Bom, não havendo mais comunicações, eu, antes de dar início, parabenizo a todos os vereadores pela participação, e abro agora a votação das proposições, e para isso eu solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 28 de março para discussão e votação, e aproveito e consulto aos colegas se podemos incluir na pauta o projeto de lei complementar 698. Não, esse já estava na pauta, o Lázaro só devolveu. O do PSF, que não está constando aí, aquele que o secretário já solicitou a você, já explicou, o Lázaro devolveu o projeto para votação, e eu solicito para a inclusão da pauta do projeto de lei 710 de 2017, de autoria do vereador Vicente, minha, do Otaviano e da Beia Savassi. Na verdade, nós estamos tendo uma situação na Secretaria de Planejamento que, ao contrário do ex-prefeito, que se investia de todos os poderes que uma república pode ter, e mesmo diante de toda a manifestação técnica, batia no peito e dizia, isso eu não aceito, isso eu não faço. Nós estamos tendo agora numa situação um pouco pior, porque nós não temos mais o prefeito, mas tão somente um secretário se posicionando dessa forma. Então nós apresentamos o projeto de lei que visa tão somente dar uma interpretação clara à lei para que se evite esse problema. Nós temos projetos pendentes de aprovação na Secretaria de Planejamento desde janeiro, por simples teimosia do secretário. Nós não vamos ficar em queda de braço com o secretário, ele não é nosso subordinado, mas ele, assim como nós, somos subordinados à lei e é o que nós pretendemos ver aprovado. Peço palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Vicente. Só para reforçar, com referência a esses projetos, o 710 e 2, que eu também vou estar devolvendo agora para votação, senhor presidente, que houve uma reunião no gabinete do senhor prefeito José Eustáquio e com alguns construtores e com a equipe técnica ali da Diretoria de Regularização Urbana, o senhor Rodrigo, o Edvardes, e que ficou... Ficou claro o seguinte, que está havendo dupla interpretação e que o próprio diretor entende que isso poderá ser feito, que sempre fez, mas houve um acordo lá naquela reunião, naquele dia, que essas dúvidas seriam encaminhadas ao setor jurídico da prefeitura para que eles possam estar dando um parecer quanto à legalidade. O Júlio César não aceitou isso, bateu o pé, falou assim, não autoriza a pegar parecer de ninguém, eu não aceito, então não houve outra saída a não ser fazer um projeto de lei para dar mais clareza à redação daquela lei. E aí, Vicente, e aí os demais vereadores, Bosquim, que eu até conversei rapidamente com ele sobre isso antes da reunião, a própria lei dizia lá que poderá ser.
Quando você coloca, né, essa expressão poderá, você dá o poder à autoridade de decidir. E se você fizer uma interpretação literal dessa lei, realmente o secretário pode dizer, olha, o poder é meu, então eu posso conceder ao Bosquim, mas não conceder ao Isaías. E a autoridade não pode ter esse poder discricionário em questões de licença para construir. Então, uma das alterações que nós colocamos na lei é que será liberado. Então, a opção não é da autoridade. A opção é do construtor. Se ele quiser que o projeto dele seja daquela maneira, será liberado, né? Então você tira o poder de decidir a quem fazer. Ou nós fazemos para todos, ou nós não fazemos para ninguém. Não podemos dar poder a nenhuma autoridade, nem a nós e nem à autoridade do Executivo, para decidir quando e como ele acha conveniente e oportuna essa situação. Então eu devolvo o projeto de lei 701 e o 702 para votação relacionado ao mesmo assunto, sim, semelhante. Com parecer favorável já pela comissão da CLJE. Esses constam da pauta, né? Esse que o senhor está devolvendo? Devolvendo, estava sobre vista. Ah, tudo bem, tudo bem. Senhor presidente. Palavra vereador Tabiano. Senhor presidente, companheiros, amigos, vereadores, pessoal da plateia, é o seguinte, nós estamos aqui, a CLJR, com o projeto 4545, autoria do Sebastião de Souza, denomina João Marques da Silva, atual Rua 3, localizada no bairro Alto da Serra. Parecer favorável. Também da vereadora Edmê, 4539-2017, denomina Lourdes Maria Romão da Lariva, atual Rua 8, localizada no bairro Alto da Serra. Também, senhor presidente, estamos com o projeto 4543-2017, Executivo Municipal. Altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Temos também aqui, senhor presidente, um projeto, eu quero pedir a atenção dos senhores vereadores, esse projeto está sob minha relatoria, e realmente, muitas vezes, Bosquim, há doação de terreno e depois aquela empresa quer crescer e ela precisa de fazer financiamentos para que ela possa também produzir. A empresa Ecopatense Produtos de Limpeza e Higienização Limitada, né? Acrescenta o inciso ao artigo 3º da Lei 7.215, de 28 de dezembro de 2015, que autoriza a doação do imóvel. E nesse projeto aqui, enviado pelo senhor prefeito, a empresa está tendo a oportunidade de fazer a penhorabilidade do terreno para que ela possa comprar as máquinas e também fazer, né, o funcionamento dessa empresa. É um projeto que eu acho que merece, uma vez que vai gerar emprego e Patos de Minas realmente está precisando de emprego nesse momento. Então, espero que todos os vereadores possam nos acompanhar. Meu voto é favor e também a relatoria também é favorável. 45-44. Eu estou vendo, dá uma parte, hein? Esse projeto aí, eu gostaria também que a gente quebrasse a interstice para votar o segundo turno, porque ela depende da aprovação desse projeto para a liberação também da verba do banco. Porque senão nós vamos votar só daqui a 15 dias e para ela o tempo não dá. Tudo bem, nós vamos votar aos pedidos de quebra de interstício quando nós votarmos todo no primeiro turno, que aí se tiver outros, nós já... Porque o secretário também me pediu para quebrar o interstício daquele do PSF, né, e aí nós colocamos todos juntos. Vereador Isaías. Eu devolvo o projeto de lei 4542 de 2017, de autoria de David Antônio Sanches, David Bala, que denomina Igor Gonçalves Rodrigues, atual Praça 49, localizada no bairro Alto Limoeiro. E o projeto de lei 4541, de autoria da Edmê Linda Velar, que institui a semana de orientação profissional nas escolas públicas municipais e dá outras providências, ambos com o parecer favorável da comissão. Peço a palavra, senhor. Vereador João Bosco. Senhor presidente, vereador Chico Franchiani, vereador Isaías, Maria Beatriz, vereadora Dalva Mota, professora Edmê, demais vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, devolvo o projeto de lei complementar número 706, de autoria do Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 520, de 30 de dezembro de 2015, que institui a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências.
Parecer é favorável. Presidente, Esse é o segundo turno. eu peço a palavra. Palavra, vereadora Dalva Mota. Devolver o projeto de lei 4537 de 2017, de autoria de Brás Paulo de Oliveira Júnior. O assunto: declara de utilidade pública a Associação Atlética Patos Rugby. Projeto de lei complementar 709 de 2017, Vicente de Paula Souza, dispõe sobre o funcionamento de escritórios virtuais no município de Patos de Minas e dá outras providências. E o projeto de lei complementar 710 de 2017, de autoria de Vicente de Paula Souza, Francisco Carlos Franchiani, Otaviano Marques de Amorim, parece que foi incluída a Béia Savassi, o assunto da nova redação, a condição 5 prevista nas observações constantes do anexo 3 da Lei Complementar número 320, de 27 de dezembro de 2008, que institui a revisão da Lei de Zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações no município de Patos de Minas. Mais Senhor algum? presidente. Pois não, vereador. Eu só gostaria de comunicar na verdade não é uma comunicação, mas é sobre o projeto 4537, que fala da Associação Atlética Patos Rugby, da importância de ter no nosso município alguém que represente um esporte tão diferente do nosso convencional. E não só porque eles são diferentes no sentido da prática esportiva, mas toda a questão social e cultural que isso representa. Embora não seja da nossa cultura, como o futebol também não foi um dia, e outros, né? Então é interessante, acho que aqueles que nunca viram uma partida de rugby lembram um pouco o futebol americano, é um esporte assim intenso, usa muito a questão do corpo, e eles têm projetos interessantes voltados para a comunidade. Então gostaria muito que fosse aprovado e que se pudesse, que fosse de fato, com o voto de todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir o seguinte, pedir até desculpa, porque quando foi na fase de comunicação, eu tive que atender uma pessoa ali e não tive. Então, quero comunicar também, senhor presidente e companheiros vereadores, eu recebo aqui, né, o comunicado do deputado federal Eduardo Barbosa, em que ele dispensa R$260 mil, já pronto, esse dinheiro já se encontra em Patos de Minas, e na proposta nós colocamos para ser recapeadas a rua José Pereira da Fonseca, a travessa Antero Eduardo, essa rua José Pereira é aquela da APAI, ali depois lá tem uma travessinha, também será recapeada, e também a rua Formiga, e também será dispensada a rua Gabriel Pereira, e também a rua Maurício Queiroz de Mello, ali no bairro Alto Caiçara. Quero agradecer ao deputado Eduardo Barbosa, uma vez que ele federal é o deputado majoritário aqui, já pela segunda vez que ele coloca no orçamento, ajuda a PAI e também nos ajuda para o recapeamento de ruas, que é muito importante. Então, quero estar aqui, os documentos estão aqui, enviados a mim, o prefeito já tem toda a documentação, e esperamos que essas ruas sejam agora o mais rápido possível recapeadas e que nós terminemos com, né, doutor Francisco, o problema da panela de pressão, né, porque o negócio está feio. Senhor presidente, tem um projeto meu e da dona Edmila, está retido na CJL, o 700. Eu vou retirar ele, estou apresentando outro, só mudamos só uma mudança de redação. Viu? Então, a Secretaria toma as providências necessárias para a retirada do projeto e encaminhamento do projeto apresentado à CLJR para a próxima reunião. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 698 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a substituição por motivo de afastamento de servidor titular de cargo integrante do Programa de Saúde da Família. Esse projeto tem uma emenda de minha autoria e do vereador Otaviano Marques, estendendo esse benefício a todos os servidores efetivos do município e não somente aos ocupantes do PSF. Em discussão para votação em primeiro turno e os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos com ausência justificada do vereador Lázaro Borges. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 701 de 2017, de autoria do vereador Vicente Paula Souza,
que acrescenta os incisos 3 e 4 ao artigo 30 da Lei Complementar 320 de dezembro de 2008, que institui a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação dos Terrenos e Edificações do município de Patos de Minas e da outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado por 15 votos. Esse projeto aqui tem uma emenda, né? Esse projeto aqui tem uma emenda, qual que é esse aqui que tem uma emenda minha, né? Não votamos a emenda, né? Hein? Vou colocar logo. Eu peço desculpa aos colegas, eu comuniquei que o projeto tem uma emenda, mas não coloquei em votação. E, como eu já expliquei, a emenda do projeto de lei complementar 698, de autoria minha e do vereador Otaviano, é tão somente estendendo essa garantia a todos os servidores efetivos do município. Em votação, aprovado por 16 votos, 15 votos, desculpa. Eu quero comunicar a quem está nos assistindo, especialmente pela primeira vez, porque, como eu disse agora mesmo, muitas vezes as pessoas, gente, mas ele fala o nome da lei, o pessoal não pergunta nada, não fala nada. Tem projetos que já estão há 60 dias na Câmara sendo discutidos, então todo mundo já sabe mais ou menos o seu posicionamento. Senhor presidente, só uma pergunta. Esse projeto que acaba de ser votado agora, ele também beneficia aquelas pessoas que pegam licença, férias, prêmios, que sai de... Não, férias, prêmio é direito do servidor, quando sai de férias, voltar de onde saiu, né? Ele não perde. Nem sempre volta, né? É direito, pode brigar que é direito. Então tá bom. Né? Você imagina o servidor sair de férias numa escola, quando voltar está na outra. Aí... Fala para o pessoal do Sindiúte lá, se isso pode. Em discussão para votação, em primeiro turno, projeto de lei complementar 702 de 2017, também de autoria do Vicente de Paula Souza, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 53 e altera o caput do artigo 54, ambos da lei 014, da lei complementar 014 de 92, que dispõe sobre o Código de Edificações no município de Patos de Minas. Em discussão, em votação, aprovado por 15 votos. Tem uma... tá. Em discussão para votação, em primeiro turno, projeto de lei complementar 709, do vereador Vicente de Paula Souza, que dispõe sobre o funcionamento dos escritórios virtuais no município de Patos de Minas e da outras providências. Eu quero parabenizar o vereador pela iniciativa. É uma coisa moderna que se usa somente em grandes centros e que possibilita mais de uma empresa estar instalada no mesmo endereço, utilizando o mesmo imóvel, a mesma secretária, né, que, na verdade, hoje, grande parte dos escritórios, sobretudo os autônomos, se reduz ou se resume a um smartphone. Né? Então, parabéns pela iniciativa, vereador. Em votação, aprovado por 15 votos. Eu peço à minha amiga Karina que, na hora da ata, quando eu falar 16 votos, você baixa para 15 automaticamente, viu? Que o Lázaro não está. Projeto de lei complementar 710, de autoria do Vicente, minha, do Otaviano e da vereadora Béia Savassi, que dá nova redação à condição 5 prevista nas observações constantes do anexo 3 da Lei Complementar 320 de 2008. Em discussão, em votação, e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Separa esse que nós vamos pedir para o segundo turno, tá? Aquele do PSF, esse aí. Projeto de lei 4537 de 2016, do vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Patos Rugby. Em discussão, aprovado por 15 votos. Obrigado a todos. Nós podemos colocar os projetos de denominação todos em bloco? Pela ordem, Pois não, só tem dúvida na questão do 45 aqui, porque ele, no projeto de lei está João, e aqui no projeto é Sebastião. Eu quero saber qual que é o voto, é o senhor Sebastião ou no senhor João? Sim, é João, o erro foi da redação aí, já o Baltazar já corrigiu, inclusive... Aqui tá. Aí, então é João. É João. Eu, inclusive, Bosquim, quer dizer que ele é meu irmão,
aqui tudo, inclusive o VC, só de nome é João Marcos da Silva. Então a secretaria para proceder às correções. Eu já tinha pedido o Baltazar para corrigir, né, Baltazar? A gente ia verificar, Diabos, que eu te agradeço. Obrigado pela observação, vereador. Em bloco, os projetos de lei 4539, de autoria da vereadora Edmir Linda de Lima Velar, 4542, de autoria do vereador David Antônio Sanches, e 4545, de autoria do Sebastião de Souza Almeida, o Tião Mariano. Todos de acordo? Aprovados em bloco por 15 votos. Em discussão para votação em primeiro turno do projeto de lei 4544 de 2017, de autoria do Executivo. Senhor presidente. Pois não, desculpa quem pediu. Walter, por gentileza, palavra. Gostaria de pedir vista nesse projeto. Qual que acrescenta? 4544. Projeto com vista, vereador Walter. 4543, de autoria do Executivo, que altera o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em discussão, aprovado por 15 votos. Em discussão, para votação do projeto de lei 4541, de autoria da vereadora Edmir Linda de Lima Velar, que institui a